Salve, salve, rapaziada. Boa noite, boa tarde, né, a todos. Estou gravando à noite, mas esse vídeo vai ao ar à tarde. Então, ótima tarde a todos. E pela 25ª vez, Almanac da Libertadores no ar. Quase terminando já, projeto longo, 32 vídeos falando sobre as equipes da Libertadores. E hoje chegamos ao 25º vídeo e falaremos sobre o The Strongest da Bolívia. Antes de mais nada, The Strongest, que por sinal é um nome que eu tenho muita dificuldade para falar. Então, se eu embolar a língua aqui, se eu me enrolar um pouquinho, perdão aos inscritos e aos novos no canal que estão acompanhando. Você que é novo, se inscreva no canal, dê essa força para o projeto, ajude no crescimento do R-City, tá bom? Muito importante o apoio de vocês, tá? Muito obrigado. Sexta-feira, dia tradicionalmente que a gente... Alguns dias eu tô falhando, meu filho acabou de nascer, tem dia que eu não tô conseguindo postar o Almanac da Liberta, mas essa sexta não falhou. 2 de junho, e estamos aqui com o Almanac da Liberta falando sobre o The Strongest da Bolívia. The Strongest que disputa sua 29ª Libertadores na história. É um time que tem muitas participações na Libertadores. Fazendo esses vídeos de Libertadores, eu me questiono muito. Um time que tem muita participação, dá para dizer que ele tem história na competição? Eu já começo a me dizer que não. Em alguns momentos eu achava que sim, mas eu acho que tem que mesclar, né? Você ter muitas participações e ter participações ativas, brigar por título, estar ali nas cabeças da competição. E o The Strongest participou de 29 Libertadores, é uma equipe de 115 anos aí de vida, mas não tem história na Libertadores. O máximo que o The Strongest chegou em sua história foi nas oitavas de final da Libertadores e foram em 4 oportunidades, em 90, 94, 2014 e 2017. É muito pouco, né, para a história do The Strongest. Esse vídeo é até um pouquinho mais curto, porque geralmente as equipes que a gente fala tem pelo menos uma disputa de final, chegou em uma semifinal. O The Strongest é uma equipe tradicional, uma equipe que todo mundo conhece por sempre estar na Libertadores, mas infelizmente nunca brigou ali por títulos. O The Strongest está em La Paz, capital boliviana, e o principal aliado da equipe, assim como de outras equipes da Bolívia, é a altitude. Lá em La Paz, a altitude de 3.625 metros, então é um pesadelo para outros sul-americanos, né? Caso de brasileiros, argentinos, enfim, sofrem muito quando vão jogar lá na Bolívia e raramente vencem. O problema é quando as equipes bolivianas descem para jogar na Argentina, no Brasil, aí acaba sofrendo bastante na mão das outras equipes. E o principal jogador desse The Strongest, falando um pouquinho da atualidade, falando em jogadores sul-americanos, é um jogador argentino, experiente, Henrique Triverio. Tem 34 anos de idade. Nessa temporada ele já marcou 10 gols pelo The Strongest em 17 partidas. Ele chegou ano passado, ele chegou em 2022 no The Strongest, e num total de 69 partidas ele marcou 28 gols e deu 10 assistências, né? 38 participações diretas em gols. Então o meio atacante Henrique Triverio é um jogador que vem sendo muito importante, experiente, é verdade, 34 anos de idade, mas em muitos casos hoje em dia a idade não quer dizer muita coisa, e ele vem rendendo muito bem para a equipe boliviana, vem sendo muito importante. Antes do The Strongest, o Henrique Triverio ele jogou pelo Huracán da Argentina, o Toluca do México, o Racing, né, lá da Argentina, e o Defensa e Justiça da Argentina, e por último o Argentinos Júnior que por sinal está nessa Liberta também no grupo do Corinthians. E um fato interessante do The Strongest, poucas equipes têm tantas participações assim como o The Strongest. E desde 2012, o The Strongest disputa todas as Libertadores. De 2012 a 2023, ele esteve em todas. Então, 11 participações em sequência. É uma equipe que, pelo menos no futebol boliviano, vem sobrando, vem se dando muito bem lá na Bolívia, e todo ano o The Strongest está na Libertadores.
E até o momento da gravação, o The Strongest está bem na Libertadores. Está no grupo D, o grupo que tem o Fluminense, o Sporting Cristal e o River Plate. E o The Strongest ele é vice-líder desse grupo. Em 12 pontos disputados, conquistou 6, metade aí do aproveitamento. O The Strongest conquistou. O Sporting Cristal e o River Plate dividem, né, a terceira posição, a lanterna do grupo, né, os dois têm 4 pontos. O River acaba sendo lanterna pelo saldo de gols, mas a pontuação é idêntica entre as duas equipes. E o Fluminense, a única partida que perdeu, inclusive, foi para o The Strongest lá na Bolívia, vem sendo um grande aliado aí do The Strongest as partidas na Bolívia, até porque jogou 2 nessa fase de grupos da Libertadores e venceu as 2. Quando saiu da Bolívia, acabou perdendo. Foi o que eu falei no início do vídeo, né? Na Bolívia é um leão, né? Sobra contra os adversários, né? Usa a altitude muito ao seu favor, porém, quando desce, aí é um terror, aí é exposto o baixo nível técnico do futebol boliviano. E o The Strongest, o Bolívar, as outras equipes da Bolívia acabam sofrendo bastante. Grande maioria, né? Não seremos injustos, a grande maioria acaba sendo derrotada. E venceu o River Plate e o Fluminense, os dois adversários, no meu ponto de vista, mais difíceis desse grupo. O The Strongest venceu lá na Bolívia, porém agora a má notícia é que o The Strongest tem apenas 2 partidas a serem disputadas. Uma fora contra o River Plate na Argentina, muito difícil conseguir uma vitória lá contra os argentinos. E o único jogo em casa que terá ainda o The Strongest é contra o Sporting Cristal. Então tem chance aí chances claras de fazer mais 3 pontos e chegar em 9. Porém, contra o River Plate acaba sendo muito difícil o The Strongest vencer lá na Argentina. É muito difícil vencer o River lá no Monumental de Núñez. Então, tendo essa base, né, vamos dizer assim, se o River Plate vencer as 2 próximas partidas, chega em 10 pontos. E o The Strongest, nesse nosso cálculo rápido, chegaria a 9. Então, pouco difícil a classificação, mas ainda tem 180 minutos, 2 partidas para o The Strongest, ele pode reverter essa situação e quem sabe garantir mais uma classificação aí para as oitavas, igualar o recorde, né, da equipe que é chegar em oitavas e em um baita de um grupo difícil, né? 3 equipes tradicionais, o Sporting Cristal é uma equipe tradicional, também sempre está na Libertadores, o River dispensa comentários, o Fluminense vivendo grande fase. E falando dessas partidas em casa, de um modo geral, o The Strongest vem usando o seu estádio como um grande aliado. O The Strongest totalizando Libertadores e as outras competições, Campeonato Boliviano, Copa da Bolívia. O The Strongest jogou 10 partidas em casa. Venceu 8 e empatou 2. Então vem tendo aí uma grande fase jogando dentro da sua casa. E é uma equipe que usa muito bem a casa a seu favor. Na Libertadores é muito importante, né? Fazer um bom resultado em casa e pelo menos segurar um empatezinho fora. E a próxima partida do The Strongest na Libertadores é contra o Sporting Cristal. A partida será realizada no dia 7 de junho, às 11 horas da noite. Então, na próxima semana, tem The Strongest pela Libertadores. E esse cara aí é o treinador. O treinador do The Strongest é o argentino Cláudio Biagio. 55 anos de idade, treinador experiente, tem passagens por San Lorenzo da Argentina e o Always Ready, que estava na disputa da Libertadores do ano passado. É um cara que conhece a competição, tem bastante experiência. Chegou recentemente no The Strongest, mas está agregando, né? Até o momento, The Strongest vice-líder do seu grupo, briga aí claramente por uma classificação para as oitavas e um grupo muito difícil. Um grupo que muita gente diria que River Plate e Fluminense sobraria, não é o que está acontecendo. E a casa do The Strongest é o estádio Hernando Siles. É um palco muito conhecido lá do futebol boliviano, tem capacidade para 45 mil torcedores e está localizado em La Paz, né? Terra natal do The Strongest. Nesse ano, repetindo, foram 10 partidas com 8 vitórias em casa e 2 empates, invicto jogando em casa.
Então, o Sporting Cristal, que é a próxima partida que vai jogar nesse estádio aí na casa do The Strongest, saiba que é uma partida muito complicada, muito difícil conseguir uma vitória aí. Então, o Sporting Cristal é talvez a presa mais fácil nesse grupo que tem Fluminense e River Plate. Para o The Strongest o The Strongest venceu o River e Fluminense jogando em casa. O Sporting Cristal é totalmente plausível, totalmente possível uma vitória dos bolivianos contra a equipe peruana. Então, esse é um resumão do The Strongest que é o vice-líder no grupo do Fluminense. Quem diria, né? Muita gente já daria até como o The Strongest como um dos sacos de pancada desse grupo, e não vem sendo isso. Até o momento é o vice-líder, chances claras de classificação para a oitava. No meu ponto de vista, vai ficar no quase, eu acho que não vai conseguir essa classificação para as oitavas, mas garante a vaguinha lá para a Sul-Americana. Acho que o The Strongest fica em terceiro no seu grupo. Comente aqui o que você acha, se o The Strongest vai longe, será que bate o recorde, né? O máximo que o The Strongest chegou foi nas oitavas. Será que bate umas quartas de final esse ano? Comente aqui, se inscreva no canal, curta o conteúdo e também comente aqui o que vocês querem saber mais sobre as equipes. A gente está na reta final do Almanac da Libertadores, mas seria interessante a opinião de vocês. Fala sobre o maior ídolo, é uma boa ideia. Uma boa ideia que eu tive agora, ó, parabéns para mim. Mas enfim, comente aqui, sugestões são muito importantes também aí para ajudar no crescimento do canal, tá bom? Grande abraço a todos, uma ótima sexta e tamo junto, rapaziada. Grande abraço.